ler a palavra do Senhor para a nossa edificação. Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé e nós estaremos lendo essa passagem juntos. E você que está em casa também acompanhando a transmissão, que você possa ler a palavra do Senhor que vai aparecer na sua tela aí, ou na sua Bíblia, e que você possa estar meditando conosco naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 7, abra sua Bíblia nesse texto. Creio que vai aparecer aqui no telão da igreja também. Então vamos ler juntos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Deus, que foi revelada, ó Deus, a nós, possa trazer edificação à nossa vida, que a tua palavra possa ser um banquete nesta noite para alimentar e suprir a nossa necessidade espiritual e, sobretudo, Deus, despertar o nosso coração para melhor te servir e te glorificar hoje e sempre. Toca na nossa vida, Senhor, toca em cada coração, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou e que a tua palavra possa nos edificar e nos iluminar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Obrigado, meu irmão. Nós somos o povo que foi chamado para glorificar a Deus, um povo que foi chamado para servir a Deus, um povo que foi chamado para orar. E oração é falar com Deus, oração é diálogo com Deus, a oração é intimidade com Deus. E nós devemos ter intimidade com Deus através da oração. Jesus, ele dava mais importância à oração do que ao sucesso no ministério. Muitas vezes, quando as pessoas enfermas o procuravam, diz a Bíblia que Jesus se retirava para lugares ermos e orava, intercedia, clamava. Jesus deu muita importância à oração. Jesus, por exemplo, passou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Ele orou antes de escolhê-los. A oração também tem que ser importante na nossa vida. É triste ver como a oração tem perdido a importância em muitas igrejas. Não apenas as reuniões de oração perderam espaço na maioria das igrejas locais, mas também a oração nos cultos públicos tem sido deixada cada vez mais em segundo plano. No entanto, orar é a coisa mais importante que o povo de Deus faz. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, depois de encarregar Timóteo de defender a fé, coloca a intercessão como a mais alta prioridade da adoração pública. Veja que ele diz o seguinte, vamos ler comigo o verso 1 aí. Antes de tudo, pois, exorto que se use o quê? A prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então a expressão antes de tudo indica que a oração é prioritária. A oração tem que ser prioridade na vida do povo de Deus. A oração é prioritária no culto público da igreja. Nada podemos fazer na obra de Deus sem orar, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a bênção de Deus, sem buscar a unção de Deus, sem buscar a iluminação do Senhor. Nós precisamos orar, orar e orar. Além do mais, meus irmãos, a missão da igreja é de amplitude mundial, é de amplitude global. Ide por todo mundo, disse Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez que o plano de Deus tem a ver com o mundo
todo, e não somente com elite de iniciados, como pensavam os gnósticos. Por essa razão, Paulo diz que nós devemos orar por todos os homens, por todas as pessoas, e que Deus, meus irmãos, deseja que os homens sejam salvos, diz o texto, que Cristo Jesus se entregou a si mesmo por resgate por todos. E finalmente Paulo afirma que é pregador das boas novas aos gentios, ou seja, a todas as nações, a todo mundo. Nós somos um povo missionário, nós somos um povo, que tem que anunciar essa mensagem para todos os povos da terra. Aquele negócio, Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro. Não, Deus é o Deus soberano, o Deus de todos os povos da terra. E todos os povos da terra devem ouvir a sua mensagem. Em outras palavras, os cristãos oram por todas as pessoas. Primeiro, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Segundo, porque Cristo é o Salvador para todos. E terceiro, porque o Evangelho é pregado para todos, diz o texto. Então os cristãos devem fazer todo tipo de oração por todas as pessoas. E Paulo então exorta Timóteo que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. O que são as súplicas? Fazer pedidos por necessidades específicas. Pode ser um exame médico, uma cirurgia, uma porta de emprego, uma enfermidade, uma necessidade, um problema familiar. Intercessões, suplicar corajosamente em favor dessas pessoas. E suplicar a Deus, e clamar ao Senhor, e crer que Deus age, e crer que Deus pode fazer algo muito maior do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ações de graças, expressar gratidão pelas bênçãos recebidas, porque muitas vezes nós sabemos pedir, mas nós não sabemos agradecer e agradecer a Deus pelos seus feitos. Então as orações públicas da igreja devem ter uma perspectiva global. E a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a prática da oração cristã deve tocar o mundo. Vamos ver isso? A prática da oração cristã deve tocar o mundo. Nós devemos tocar o mundo através da oração. Por exemplo, hoje eu perguntei para o Francisco como é que está a mãe dele. A mãe dele mora na Paraíba, é isso? Só 2.000 quilômetros daqui lá, é isso mesmo? Uns 2.000 quilômetros. Mas, meus irmãos, o Francisco pode tocar a mãe dele através da oração? 2.400 quilômetros. Então nós podemos tocar as pessoas lá no Japão, do outro lado do mundo, através da oração. A oração não conhece fronteiras, não conhece limites, não conhece área geográfica. Nós podemos tocar as pessoas do outro lado do mundo através da oração. Então, tocando o mundo através da oração, meus irmãos, em primeiro lugar, uma vez que devemos orar em favor de todos os homens. Mas só os homens que estão aqui no Cascata? Não, no Lindéia também. No Japão também, na Paraíba também. Em todo lugar, nós devemos estar orando, intercedendo em favor de todos os homens. Verso 1 e 2, vamos ler novamente comigo? O texto aí, todos juntos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É isso que Deus diz, em favor de todos os homens. Para quê? Para que nós possamos viver uma vida mansa e tranquila. Deus age, meus irmãos, através da oração, e por meio da oração nós podemos tocar o mundo inteiro. Por meio da oração nós podemos entrar em qualquer casa, nós podemos entrar no hospital, na repartição pública, no tribunal, em qualquer parte do mundo.
Através da oração nós podemos entrar agora no gabinete do Conselho Institucional da Ucrânia. Nós podemos entrar lá na Rússia, no governo Putin, através da oração, para que Deus mude o coração dele. Deus é este Deus que age. A oração não conhece barreiras nem fronteiras. A oração transpõe todas as barreiras geográficas, culturais e religiosas. Devemos orar em favor de todos os homens. Isso significa que nenhuma pessoa está fora das nossas orações. Ah, pastor, que vizinho chato, não vou orar não. Aí que você tem que orar mesmo, para converter, orar por ele. A maior demonstração de amor, meus irmãos, é quando a gente ora para alguém. É uma demonstração muito grande de amor, que você está orando para a pessoa. Hoje nós oramos no culto, né, pela Arilza, ela estava acompanhando o culto, ela falou assim, não, mas eu senti tão bem que você estava orando por mim. A pessoa, né, se sente bem quando a gente ora por elas. E nós devemos estar orando, devemos orar tanto pelos salvos quanto pelos não salvos. Ah, então só os crentes não devemos orar? Não, para os ímpios também. Ah, pastor, tem um macumbeiro lá do lado da minha casa, ore por ele para converter, ué. Ah, pastor, tem um homem ali que mexe com a coisa errada, ore por ele, para ele deixar de fazer a coisa errada. Ore a Deus, clame ao Senhor, pelas pessoas próximas e também pelas que estão mais distantes de nós, pelos amigos e pelos inimigos. Jesus, meus irmãos, orou por seus algozes. Sabe o que Jesus orou lá? Quando o povo está dizendo, crucifica, crucifica. Jesus falou, cai um raio do céu e corte a cabeça desse miserável. Ele falou isso? Jesus falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é isso que Jesus orou? Jesus orou no seu maior sofrimento, na sua maior angústia, com os cravos, os espinhos sobre a sua cabeça, com a lança cortando o seu lado, com os pregos em suas mãos, com os pregos em seus pés. Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Jesus disse, meus irmãos, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Tem alguém te perseguindo? Coloque ele na primeira lista da sua oração. Ore a Deus, Senhor, mude esse coração, mude essa mente, mude esse lar, mude esse intento, mude, Senhor, a situação. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Devemos orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, embora os reis desta época fossem pagãos, inimigos do cristianismo, perseguidores dos cristãos, e mesmo assim nós devemos orar por eles. Por exemplo, quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, quem estava no poder era Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, dizendo, olha, a culpa é desses miseráveis, desses cristãos. E aí a perseguição aumentou contra os cristãos, mas Paulo está dizendo que nós devemos orar também pelo imperador ímpio. Ah, meus queridos irmãos, reis, rainhas, presidentes, governadores, senadores, prefeitos, deputados, vereadores, juízes, ministros, procuradores, generais, soldados. E a gente tem um bando desse que não vale nada, não vale um tostão furado, mas nós devemos orar por eles. Senhor, tem misericórdia daquele vereador aqui em Ibirité, tem misericórdia do prefeito, tem misericórdia do governador de Minas Gerais, tem misericórdia dos seus ministros. Senhor, vem agir, Senhor, no coração desses homens. Abençoe o presidente da república, abençoe os seus ministros. Senhor, muda os seus corações, abençoe as suas vidas, para que eles possam fazer políticas públicas, que possam atender a necessidade do povo e o bem da nação. Nós devemos orar, meus irmãos, porque se a gente não orar, piora. Aquele que está ruim fica pior ainda. Nós devemos orar, quer seja um governo de direita, quer seja um governo de esquerda, devemos orar por eles. Clemente de Roma, olha bem, ele no início do século II, muito tempo atrás, muito tempo atrás, ele orava pelos líderes e governantes da terra.
E ele orava assim: Senhor, concede a ele saúde, paz, harmonia, estabilidade, para que possa administrar o governo que tu lhe concedeste de um modo irrepreensível. Senhor, dirige os planos deles de acordo com o que é bom e agradável a ti, para que, administrando de maneira piedosa, pacífica e bondosa a autoridade que tu lhe concedeste, possam experimentar a tua misericórdia. É assim que nós devemos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. A gente tem que orar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem vezes que a gente quer orar para que Deus limpe aquele Supremo Tribunal, mas nós devemos orar por eles. Eles não conhecem a Deus, estão querendo liberar 60 gramas de droga, de maconha, para a pessoa se divertir recreativamente. E aí que o tráfico vai aumentar, aí mais jovem preso ainda nas drogas. E nós devemos orar para que esses ministros conheçam a Deus, que eles possam frequentar uma instituição sustentada pela igreja, com os dízimos e oferta dos irmãos, para que eles vejam a dor de uma mãe que tem um filho drogado em casa, a dor de um pai que perdeu um filho por causa do tráfico, para que eles conheçam a dura realidade de uma família que chora a perda de um ente querido, porque o menino está no mundo do crime ou das drogas. Nós devemos estar orando, meus irmãos, porque esses homens, eles vivem encastelados e nem sabem a realidade da dor de uma mãe que chora, de uma família que padece. Nós devemos estar orando a Deus para que Deus mude esses corações, porque Deus pode mudar pela conversão e pela morte, porque quem não obedece padece. E Deus, meus irmãos, está acima de qualquer governo, de qualquer organização das Nações Unidas, ou de qualquer país, de qualquer autoridade, seja norte-americano, seja lá na Europa, seja na Ásia, na Oceania, na África. Deus é maior do que tudo, Ele é todo poderoso, e nós devemos orar pelas autoridades para que vivamos o quê? Uma vida tranquila e mansa. E veja bem que naquele tempo os cristãos estavam sendo queimados nas arenas, comidos pelas feras, perseguidos, e eles deveriam estar orando. Se houver governantes maus e tiranos, a Deus, a terra não vai gozar de paz. Nós precisamos de paz. Ela vai viver em guerra e hostilidade, a economia vai piorar, as pessoas vão se tornar mais perversas e a corrupção vai aumentar. E é por isso que nós devemos estar orando, meus irmãos. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. E nós iremos vencer as lutas que nós enfrentamos no Brasil, e as lutas que os irmãos estão enfrentando também nos países islâmicos, porque lá eles cortam a cabeça dos cristãos, não pode carregar Bíblia, não pode ter um templo aberto, não pode ter uma casa de oração aberta, porque eles matam os cristãos, mas eles estão ali orando para que o regime islâmico, ou qualquer outro regime comunista, ou qualquer outro tirano, eles possam se converter, ou eles sejam limpos da história da humanidade, porque Deus é soberano. Segundo John Stott, ele diz o seguinte: o Estado tem um dever de manter a paz, proteger seu cidadão de tudo o que possa perturbar essa paz, preservar a lei e a ordem, punir a maldade, promover o bem, a fim de que, numa sociedade estável, a igreja seja livre para adorar a Deus, obedecer às suas leis, propagar o seu evangelho. Reciprocamente, a igreja tem o dever de orar em favor do Estado, para que os seus líderes apliquem justiça, instaure a paz e acrescentar às suas intercessões ações de graças, especialmente pela bênção de um bom governo, com uma dádiva da graça comum de Deus. Eu não sei se vocês viram ali, por exemplo, em El Salvador, eles fazendo um culto de gratidão a Deus, porque eles estão buscando a Deus, o governo está buscando a Deus, e nós devemos estar orando. Em El Salvador o tráfico estava dominando o país, mas Deus está agindo, meus irmãos. E como é que nós iremos experimentar o avivamento nessa nação? Através da oração. Como é que pessoas vão ser despertadas, vão nascer de novo? Através da oração.
Hoje a gente pode perceber, em países da Europa, onde eles abraçaram a reforma protestante, hoje são países que abraçaram o liberalismo, e por causa do liberalismo, o muçulmano está tomando a Europa. E é triste essa realidade, porque eles abandonaram a Deus, abandonaram a sua palavra. A igreja cristã abandonou a verdade do Evangelho. E por causa disso estão sofrendo hoje, né, um pós-cristianismo. Eles abandonaram a Deus, rejeitaram a Deus. E por isso nós devemos orar para que o Senhor abençoe a nossa pátria, abençoe os nossos governantes, abençoe as nossas autoridades. Devemos orar pelas autoridades para que vivamos com piedade e respeito. E é de todo o interesse da igreja, meus irmãos, que as autoridades sejam boas e justas. Guerras e conflitos sociais não permitem a necessária edificação da igreja, nem o seu serviço missionário em todo o mundo. Vamos pensar aqui na Ucrânia. Nós temos missionários que foram do Brasil para a Ucrânia. Nós temos grandes igrejas da Ucrânia. E agora esse país, né, em guerra, né, está assolando a Ucrânia. Né? Que Deus tenha misericórdia. Que a paz, meus irmãos, a paz, ela promove a propagação do Evangelho pelo mundo inteiro. E nós devemos orar pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto, pela liberdade de expressão, para o avanço da obra missionária no mundo. Tocando o mundo, meus irmãos, através da oração. Em segundo lugar, uma vez que o convite da salvação é para todos. Vamos ler o verso 3 e 4. Abra sua Bíblia nesses dois versículos. Creio que vai aparecer na tela aí, né, Fernanda? Então vamos ler juntos? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então os cristãos devem orar por todos, porque primeiramente Deus deseja que todos sejam salvos. O texto diz: isso é bom. Em outras palavras, é bom que os cristãos se preocupem e orem pelo mundo. É bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui, meus irmãos, está um forte incentivo para orarmos pela obra mundial do Evangelho. Essas orações são agradáveis. Vamos voltar aqui à questão de Simonton. Simon chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. Ele veio dos Estados Unidos e lá o país estava passando por um grande avivamento espiritual. Simon chegou aqui com 26 anos de idade, há 164 anos atrás. Muito tempo, né? Veio sozinho, não sabia o português. E ele então, em 10 meses, Francisco, aprendeu a língua portuguesa. E fez uma escola dominical, sabe com quantas pessoas? 5 pessoas. A primeira escola dominical, Rosemary. 5 pessoas. 3 adolescentes e 2 crianças. E ali começou a primeira escola dominical presbiteriana aqui no Brasil. Quando Simon morreu, depois de 8 anos de trabalho aqui, ele tinha deixado 5 igrejas organizadas, um seminário, também uma imprensa evangélica, era um jornal. Ele falou assim: esse país é um país continental, de dimensões continentais. Eu não tenho condição de estar em todos os lugares do país, eu gostaria de estar. E ele então pregava o seu sermão na Catedral do Rio de Janeiro, e ele então publicava isso no jornal e mandava para os padres, para as autoridades, para o presidente, para os senadores, para os deputados, e mandava para as autoridades a sua mensagem, porque ele queria evangelizar o Brasil. Era o sonho dele. Por isso ele fez um seminário. Sabe que o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, sabe quem foi? Quem lembra do nome dele aí? Chama José Manuel da Conceição. Se você quiser consultar a história deste homem, em muitas páginas da internet tem a história dele. José Manuel da Conceição, um ex-padre, chamado padre protestante, se converteu, se tornou ministro do Evangelho. E esse padre, ele não tinha uma igreja local, mas ele saía evangelizando o interior de São Paulo, né? E por onde ele passou, hoje tem uma igreja presbiteriana. Ele falava assim com os missionários americanos: olha, em tal cidade já tem um grupo ali que se converteu.
Era um homem de Deus, uma história magnífica desse homem, né? Era um missionário. Veja, meus irmãos, como a importância da gente estar intercedendo pela obra missionária. Nós estamos aqui no Cascata, na cidade de Ibirité. Nós podemos tocar o mundo inteiro orando pelos missionários. Hoje a nossa igreja está investida em muitos missionários. Missionário que tem no Panamá, que chama o nosso irmão Joaquim e a sua esposa Elizabeth. Temos um missionário na Romênia, que a SAF está mandando uma oferta para ele todo mês. Ele chama Fernando. Temos um missionário em Portugal, o Celso, missionário em Portugal. E temos uma irmã que está evangelizando o sul do país. Quem já foi em Foz do Iguaçu aqui? Já foi em Foz do Iguaçu? Você viu as duas mesquitas que tem lá? Tem duas mesquitas. Sabe como as mulheres andam lá, ô Cristina? De burca, viu? Aqui no Brasil, na tríplice fronteira, Argentina, Paraguai e Brasil. E lá está a irmã Magali. Sabe como é que a Magali evangeliza os muçulmanos lá? Aula de inglês. Ou melhor, aula de português. Eles vêm do país dele lá, não sabem falar nada de português, ela está lá e ela lê a Bíblia, ora com eles, né? Deixa um folheto. Então, que a gente possa orar pelo trabalho da Magali. E a SAF está ajudando também, essa irmã. Nós devemos estar intercedendo a Deus, meus irmãos. Né? Eu estive lá em Foz do Iguaçu com aquela, um tempo atrás, e a gente viu essa realidade. 80% do comércio do centro de Foz do Iguaçu pertence aos muçulmanos. Eles compraram, eles são donos ali, né? Então vamos orar a Deus para que a obra de Deus, tá? E ali nós temos uma grande igreja presbiteriana plantada em Foz do Iguaçu, que Deus continua abençoando aquela obra, né? E que vidas possam nascer de novo, que o evangelho possa alcançar corações. Nós devemos interceder para que vidas possam conhecer a Cristo. Então o texto diz aqui, chega ao pleno conhecimento da verdade. É outro modo de se referir à conversão a Cristo. Então, o cristianismo, meus irmãos, está baseado no que é verdadeiro. Ser salvo é conhecer a verdade a respeito de Jesus, que Ele veio para salvar o seu povo do pecado e da morte. Salvar de quê? Salvar da culpa do pecado, salvar do poder do pecado, salvar da presença do pecado, salvar da condenação do pecado. Só Cristo, não tem outro remédio. Deus quer que você saiba disso. Ele quer que todos saibam disso, portanto, Ele convida todos para irem a Ele por meio de Jesus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens não significa uma referência a todos os homens sem exceção, mas a todos os homens sem distinção, ou seja, de posição social, raça ou nacionalidade, sejam salvos. Não todos os homens sem exceção, mas todos os homens sem distinção. A referência não é a todas as pessoas sem exceção, uma vez que nem todo mundo será salvo, porque a fé não é de todos. Deus tem os seus eleitos, mas Deus tem os seus eleitos dentre todas as nações da terra, entre todos os povos. No último dia vai ter gente diante do trono de Deus, de todas as tribos, povos, línguas e nações, sem distinção. E aqui nós podemos perceber, mas a todas as pessoas sem distinção, judeus e gentios, ricos e pobres, religiosos e pagãos. Em outras palavras, no Evangelho não há distinção de classe. Não há distinção de classe. O rei e o súdito, o rico e o pobre, o aristocrata e o campesino, o patrão e o empregado, todos estão incluídos no abraço ilimitado de Deus. Além do mais, meus irmãos, nós devemos orar por todos, porque há um Deus para todos e um mediador para todos. Vamos dizer isso? Há o quê? Um Deus para todos e um mediador para todos. Vamos ler o que diz o verso 5, creio que é o 5, né? 2, 5, todos juntos? Porquanto o quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aqui nós podemos dizer
existe um só Deus. Vamos dizer isso? Existe um só Deus. E Ele não é apenas Deus dos judeus, mas também o Deus dos gentios. O monoteísmo, meus irmãos, é a base fundamental para a missão mundial. Éfeso, por exemplo, era uma cidade pagã, uma cidade onde Timóteo pastoreava, uma cidade que foi evangelizada por Paulo, e ela era uma cidade politeísta, de muitos deuses. Havia ali um templo chamado a deusa Diana, a rainha dos Efésios, e ali muitos iam para esse templo adorar esta deusa, a deusa Diana. O hinduísmo popular, por exemplo, tem 33 milhões de deuses. Tem até o templo do deus rato na Índia. O templo do deus rato. Embora haja muitos deuses, só existe um Deus verdadeiro e vivo. Só existe um. Todos os outros deuses foram criados pela imaginação humana. Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de deuses. Não há um Deus para esta nação e outro para outra. Um Deus para os escravos e um para os livres. Um Deus para os reis e outro para os súditos. Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só. Vamos dizer isso? Deus é um só. Uma vez que há um só Deus, meus irmãos, só existe um caminho para Deus. Vamos dizer isso? Uma vez que há um só Deus, só existe um caminho para Deus. Olha, quando a gente vê nesse mundo politicamente correto, não, todos os caminhos levam a Deus, né? Mentira, meus irmãos. Mentira, só há um caminho que leva para Deus. Não há apenas um único Deus, mas também um único mediador entre Deus e os homens. Olha como é que o diabo é astuto, né? A igreja romana, o que colocou? 10 Ave Maria, um Pai Nosso. Olha o que a oração da Ave Maria diz: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Maria pode rogar por nós pecadores? Quem morreu na cruz, Maria ou Jesus? Quem que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, Maria ou Jesus? Quem está sentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós, Maria ou Jesus? Quem pode rogar por nós pecadores, Maria ou Jesus? Jesus. A oração da Ave Maria é uma afronta a Deus, porque só existe um Deus, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Maria não pode rogar por nós pecadores. Certa feita, um padre em Mantena fazendo um casamento de um médico, e ele perguntou: doutor, quando a mãe está gerando o filho, o sangue que corre na veia da criança é o sangue de quem? Aí o médico falou assim: é o sangue da mãe. Aí ele falou assim: está vendo, gente? O sangue que verteu na cruz não foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Maria. Olha o sofisma. Isso é um sofisma, meu irmão. Um argumento falso para induzir o erro. O sangue que verteu na cruz foi o sangue de Jesus, e não o sangue de Maria. Porque o sangue de Maria não pode nos lavar dos nossos pecados. Maria foi apenas um instrumento para que Jesus pudesse vir ao mundo. Mas Maria não pode rogar por nós pecadores. Maria foi como o copo. Por exemplo, quem que mata a sede? O copo ou a água? Quando você toma ali o copo, você toma o copo ou toma a água? Se você tomar o copo, o que você vai morrer? Vai morrer engasgado com os cacos de vidro, não é verdade? O copo é apenas um recipiente. O que a igreja católica fez? Jogou a água fora e está tomando o copo. Porque Jesus é a água da vida.
Só Ele pode salvar o pecador, e só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo o nosso pecado. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: há um só caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus. Não basta dizer há um só Deus. Não sou idólatra, não sou politeísta. Judeus e muçulmanos são ardorosos monoteístas, uma vez que o Deus único não salvará as pessoas de diferentes maneiras, uns através do hinduísmo ou budismo, outros por meio do judaísmo ou do islamismo, outros ainda por meio da nova era, outra seita contemporânea. Jesus, meus irmãos, é a única pessoa por meio da qual nós temos acesso a Deus. Não temos outra. Deus não vai salvar as pessoas por meio da sua religião, por meio da sua seita. Ele vai salvar as pessoas por meio de Jesus. Não tem outro Salvador. A razão para necessitarmos de um mediador é o nosso pecado. Estamos alienados de Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é por isso que nós podemos ver aqui que Jó, ele fez um debate quando disse, ele fala assim, Jó capítulo 9, verso 32 e 33. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Veja o que Jó perguntou. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então nós podemos entender que o árbitro que Jó buscava é Jesus Cristo. Porque ele é o Deus homem. Jesus faz ligação entre a criatura e o Criador. Ele é totalmente Deus, portanto ele é capaz de cumprir os padrões de Deus. Ele é homem e portanto ele é capaz de cumprir a nossa obrigação. Jesus é o único mediador, uma vez que ele é o único que tem tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E Jesus, como Deus, buscou a mão de Deus, e como homem buscou a mão do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A igreja, meus irmãos, ora por todos, porque há um só mediador que a si mesmo se entregou como resgate. E o fato de que Jesus a si mesmo se deu, fala da natureza sacrificial da sua morte na cruz. A sua crucificação foi uma oferta voluntária, um sacrifício voluntário. Ninguém tirou a sua vida, ele mesmo a entregou espontaneamente. Jesus não foi obrigado a ir à cruz. Jesus não foi arrastado pela força do Império Romano para ir à cruz. Ele espontaneamente entregou a sua vida na cruz por nós, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O termo resgate significa preço pago para libertar um escravo. E esse preço, meus irmãos, não foi pago ao diabo. Alguns falam assim, olha, Jesus pagou o preço ao diabo. Não, ele pagou a Deus para satisfazer a justiça de Deus. Jesus pagou um resgate por todos os tipos de pessoas, e ele não discrimina com base em raça, cor, gênero, etnia, condição econômica. Jesus não morreu por absolutamente todos os indivíduos da raça humana, do passado, presente e futuro, incluindo Judas e o anticristo. Não, Jesus morreu pelo seu povo, pela sua igreja, que está em todas as nações e todos os povos. Em vez disso, morreu por todas as pessoas, independentemente de distinção social, nacional ou racial. Não importa se você veio da favela ou de um bairro nobre, Cristo é um Salvador para você. Enfim, deve-se orar por todos os homens, porque a salvação visava a todos, sem consideração de condição, de posição, raça ou nacionalidade. Há somente um Deus e um mediador para todos, não um para cada grupo. E então, há um único resgate para todos, Jesus,
que se entregou por resgate por todos. Então a morte de Jesus, meus irmãos, é suficiente para todos, é suficiente para todos os povos, mas é eficiente apenas para os que creem, tocando o mundo através de oração, porque Deus tem um plano de salvação para o seu povo. Mas em terceiro lugar, uma vez que a missão da igreja é para todos os povos, veja o que diz o verso 7, vamos ler comigo? Todos juntos? Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E veja bem, meus irmãos, que essa comissão que Deus deu a Paulo, na sua conversão, designando para ser testemunha diante de todos os homens. Veja o que está em Atos 22:15, está escrito, porquanto terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Observe bem a expressão, todos os homens. Obviamente Deus não intencionava que Paulo evangelizasse cada ser humano que já viveu. Em vez disso, quando Deus chamou Paulo para testemunhar a todos os homens, ele o tornou missionário aos gentios, para que todas as pessoas em todos os lugares pudessem ouvir o evangelho. Em Atos 22:21 está escrito, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. E a salvação que primeiramente foi dada aos judeus é então estendida ao mundo inteiro. Há um só Deus e um só resgatador, um só evangelho para todos, uma só mensagem a ser pregada no mundo inteiro. E Paulo emprega 3 termos para descrever seu ministério de pregação universal. Primeiro, ele é um pregador, um arauto do rei, aquele que proclama as boas novas do rei eterno às nações. Rogamos para que em nome de Cristo vos reconcilieis com Deus. Ele é um apóstolo, e aqui o apóstolo, ele foi designado não só para ser arauto, mas também para ser um representante de Cristo, plenamente investido com autoridade delegada no que diz respeito à doutrina e à conduta, autoridade que continuaria em prol da vida e se estenderia a toda a igreja, onde quer que ela existisse sobre a terra. No entanto, não há apóstolos hoje. Algumas pessoas falam assim, eu sou apóstolo, o apóstolo Valdomiro, o apóstolo Renê Terranova, a apóstola Valnice Milhomes, e ela diz, eu sou 1000 homens, eu valho mais do que 1000 homens. Ela às vezes falava isso como uma apóstola. Não tem apóstola, não tem apóstolos hoje. Nós só temos os 12 apóstolos. E Paulo, um apóstolo nascido fora do tempo, não existe mais apóstolos. A igreja é apostólica porque está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, mas nós não temos mais apóstolos hoje. Mas vejam bem, meus irmãos, ele era também um mestre, e a função dos mestres é dar instrução sistemática de suas doutrinas e ética. Os pregadores e mestres devem proclamar e ensinar Jesus, o Deus homem, resgatador, mediador, e tudo que está implícito nessas verdades. Não é suficiente saber que Jesus viveu e morreu, devemos pensar o que significar esta vida e esta morte. E esta comissão não é apenas para Paulo, é para todos os cristãos. Nós devemos continuar ensinando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, orando em favor de todos os homens. Vamos dizer isso comigo? Orando em favor de todos os homens. Não deixe de orar pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo missionário, para a obra de Deus, para aquelas pessoas que estão do outro lado do mundo, para as pessoas que te pediram oração, que estão hospitalizadas, para as pessoas que estão desesperadas. Ore por todos os homens. Ore pelas autoridades, ore, pelos imperadores, pelos governadores, pelos legisladores, ore para que possamos viver uma vida mansa e tranquila. Nós devemos orar por todos os homens, devemos orar e orar pelo presidente atual, os ministros, governadores, os senadores, os deputados, os prefeitos, os vereadores, os juízes, junto de Deus, levá-los em oração, para que possamos viver com ordem e progresso em nossa nação. Devemos estar orando, devemos orar em favor de todos os homens. Essa é a nossa vivência como cristãos, devemos estar intercedendo ao Senhor.
Mas, em segundo lugar, como nós viveremos? Proclamando a boa nova do Evangelho por todos os homens. Segundo John Stott, não é suficiente o Filho de Deus ter nascido, morrido, ressuscitado, ou o fato de apenas ele ser o Deus homem, o resgatador e mediador. Esta grandiosa boa nova tem de se fazer conhecida, isto é, proclamada e ensinada por todo mundo. A igreja local tem uma missão por todo mundo. Nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos anunciar o Evangelho. Deus tem os seus eleitos para serem alcançados neste mundo. Por isso nós devemos orar por missões, fazer missões, evangelizar de casa em casa, discipular, frequentar os grupos de oração, participar dos cultos semanais, convidar pessoas a se render a Cristo e levar o Evangelho. E quem vai fazer a obra é o Senhor. Nós devemos proclamar o Evangelho. E como diz o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos proclamar o Evangelho. Abra sua boca, fale de Jesus. Pastor, mas eu não sei pregar. Você sabe falar Jesus salva? Quem sabe falar Jesus salva aqui? Quem sabe? Levanta a mão bem alto. Quem sabe falar Jesus salva? Você sabe, Laure? Jesus salva? Então você já sabe pregar. Nós podemos falar. Jesus salva. Todos nós, todo crente. Eu conheci um homem que não sabia ler a Bíblia, não sabia ler e escrever. Mas ele pedia que alguém lesse para ele. E ele era um assíduo frequentador da escola dominical e aprendeu a pregar. E como ele pregava na igreja? Ele pedia que alguém lesse um texto, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele lia então aquela passagem inteira e pedia que alguém lesse e depois ele pregava. João Tavares chama esse homem. Na congregação presbiteriana de Golconda, a 30 quilômetros de Governador Valadares. Aquele homem conheceu o Evangelho ali, na roça. Alguém o evangelizou. Cristo entrou na sua vida. E ele se tornou um pregador do Evangelho, não sabendo ler e nem escrever. Nós podemos, meus irmãos. E você que sabe ler e escrever, leia a Bíblia, medite na Bíblia, pregue a palavra de Deus. Pregue com autoridade. Fale de Jesus, fale o que Jesus é para você, fale o significado da cruz para você, fale do Evangelho. Paulo chega a dizer o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos proclamar o Evangelho. Eu lembro de um homem, ele era dono de uma confecção em Mantena, e a história dele, desse irmão, ele mandava as suas encomendas para o nordeste do país. Ele era dono de uma empresa, e ele se converteu e ele começou a mandar nas suas encomendas folhetos, às vezes Novos Testamentos, às vezes uma Bíblia dentro daquela encomenda, e mandava para a pessoa. E um dia ele encontrou, uma pessoa: não quero conhecer esse irmão que mandou, porque ele, lendo um folheto, ele se converteu. E ele queria conhecer esse irmão lá em Mantena. E ele conheceu: olha, aquele folheto que você mandou, Deus usou para me chamar para Cristo. Às vezes um folheto. Às vezes um folheto, meus irmãos, que alguém recebeu, amassou, jogou no chão. Veio um outro ali, viu aquele folheto amassado, desamassou aquele folheto, leu e converteu. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós devemos continuar pregando o Evangelho de Deus. A obra sacrificial de Jesus na cruz é a base para a oração. Deixar de orar é o mesmo que desprezar a cruz. Orar apenas por si mesmo é negar o alcance mundial da cruz. Ignorar as almas perdidas é ignorar a cruz. E por essa razão nós devemos orar por todos os povos e pregar o Evangelho a todas as nações. Essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Amém?
Vamos colocar em pé? Vamos pedir ao Senhor que nos visite. Para tocar o teclado, vamos falar com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser instrumento da Tua graça. Eu quero tocar vidas através da oração. Eu quero tocar o mundo inteiro através da oração. Porque a oração não conhece barreiras. E que você possa orar e proclamar as verdades do Evangelho. Levante a sua mão ao céu e peça ao Senhor para visitar o seu coração, a sua família, para ir completar a obra que Ele começou na sua casa. Peça isso ao Senhor. Deus tem muito mais para o seu povo, e é tempo de orar, é tempo de clamar. Peça ao Senhor de todo o seu coração para que possa te visitar, te abençoar, te iluminar, te sustentar a cada dia. Pai querido, estamos aqui diante do Senhor. Tivemos uma tarde, Deus, maravilhosa de entrega de folhetos. Participamos de um culto, Deus, de adoração ao Senhor, um culto público. Alguns irmãos oraram aqui, participaram do culto, ouviram a Tua palavra. E nós queremos ser um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio da Tua graça. Aviva a Tua obra, Senhor, aviva a Tua igreja. Desperta o Teu povo para a oração. Porque quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme, algo novo acontece na terra. Desperta o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Toca na nossa vida, usa a nossa vida, Senhor, para que possamos levar esta mensagem, tocar as pessoas através da oração, seja o vizinho, seja o filho, seja a filha, seja o marido. Ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor. Bendito seja Deus que não nos rejeita a nossa oração, nem aparta de nós a sua graça. Visita-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que aqui veio, ó Deus. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheios da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Agora, ó Deus, usa os nossos lábios. Usa os nossos lábios para falar de Jesus, para proclamar a mensagem da salvação. Usa o Teu povo, Senhor, e nos dê uma semana abençoada e abençoadora. Colocamos, ó Deus, os nossos governantes nas Tuas mãos. Colocamos o presidente da República. Salva a vida dele, transforme o seu coração, abençoe os seus ministros, ó Deus, que eles possam pensar o bem dessa nação. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa o governador Zema, que ele possa pensar o bem do estado de Minas Gerais. Abençoa o prefeito aqui de Ibirité. Salva a vida dele, ó Deus. Entra no seu coração, entra na sua família. Abençoa os vereadores aqui de Ibirité. Abençoe a vida deles, ó Deus. Salva-os em nome de Jesus, que eles possam pensar o bem, ó Deus, do município, ó Deus, de Ibirité, em nome de Jesus. É o que clamamos ao Senhor. Ó Deus, abençoe o bairro Cascato, o bairro Petrolina. Visita, Senhor. Não deixe que as pessoas possam viver na escuridão, nas drogas, no tráfico, na maldade, na criminalidade, nas orgias, nas baladas, nas noitadas. Que essas pessoas possam conhecer a luz de Jesus, e que as pessoas possam correr para o refúgio que é Cristo, pois só Ele é o mediador entre, ó Deus, Deus e os homens. Só Cristo, só Ele pode resgatar a alma perdida. E por isso nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor esteja salvando vidas em nome de Jesus. Faça isso pelo Teu poder. E abençoe as nações, ó Deus, abençoe as missões, abençoe, ó Deus, para que as nações sejam curadas pelo Senhor. Salva, Senhor, vidas, faça que o Teu reino possa avançar. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino, venha agir sobre nós, venha operar nos corações, venha fazer grandes coisas em nós, por nós e através de nós, em nome de Jesus. E não deixe, ó Deus, os ímpios, ó Deus, serem felizes das suas impiedades, ó Deus, mas que eles possam se converter, possam abandonar os seus pecados. E caso, ó Deus, se levantam contra o Senhor e continuam, ó Deus, na rebeldia, que o Senhor esteja, ó Deus, refriando toda a maldade e trazendo o castigo que eles merecem, ó Deus, das suas iniquidades. Tem misericórdia, Senhor. O nosso desejo é a salvação, o nosso desejo é que vidas possam se converter ao Senhor, mas que o ímpio, Deus, não continue, ó Deus, na sua impiedade, ó Deus, se levantando contra o Teu povo e contra a Tua igreja, mas que eles caiam por terra e Cristo seja exaltado em nome de Jesus. É o que pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, o povo mais feliz da terra,
povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana, poder sentar, estarei à porta cumprimentando os irmãos, e que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora para você e sua família, em nome de Jesus.